O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O vídeo de hoje vai ser diferente. Eu quero te contar em poucos minutos porque eu decidi criar esse canal e porque talvez ele faça sentido para você também. Tem gente que só percebe que estava se perdendo por dentro depois que a vida desaba por fora. Às vezes a queda não começa quando você perde alguma coisa. Ela começa quando aquilo que você perdeu leva junto a identidade que você construiu em cima daquilo. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Talvez alguma parte da sua vida também desandou. Talvez foi um relacionamento, a carreira, talvez foi a paz, talvez foi a sua esperança. E por fora a sua vida até parece seguir, mas por dentro alguma coisa já não fica mais de pé. Foi por isso que eu decidi criar esse canal, porque talvez a minha história converse com a sua dor. Se você olhasse a minha vida por fora há um tempo atrás, talvez dissesse: ele está muito bem, casado, uma boa carreira profissional, realizando sonhos, concretizando planos. Eu também pensava assim. Eu achava que estava construindo uma história bonita. Até o dia em que uma ligação mudou tudo. A pessoa com quem eu estava casado já há alguns anos estava viajando, algumas semanas fora, me ligou dizendo que não voltaria mais e que queria o divórcio. Aquilo doeu muito em mim. Mas não foi só a separação inesperada que doeu. Foi o que veio depois. O silêncio, a rejeição, a casa vazia, a sensação de fracasso, a humilhação de ter entregado tanto e ainda assim se sentir descartado. Mesmo lidando com esses sentimentos, eu tentei me segurar, me apegar ao que ainda funcionava. Eu pensava: por dentro estou quebrado, mas nem tudo está perdido. A minha vida profissional ainda está de pé. Eu me agarrei à carreira como quem tenta se manter de pé segurando numa parede que já está rachando. Só que a parede cedeu também. Eu fui mandado embora pela empresa que representava o ápice da minha carreira. E quando você perde o trabalho, você não perde só renda. Você perde rotina, perde referência, perde uma parte da imagem que usava para se explicar ao mundo e até para se explicar para si mesmo. Foi ali que o que já estava ferido por dentro começou a aparecer por fora. Com o desemprego eu precisei mudar de cidade, precisei vender tudo que levei anos para conquistar, carros, móveis, recomeçar num tempo da vida em que eu achei que já deveria estar muito além. Rejeitado no amor, rejeitado no trabalho, sem direção, sem valor, sem futuro. Eu havia chegado no fundo, emocional, financeiro e espiritual, porque fazia tempo que eu havia virado as costas para a fé na qual um dia eu acreditei. E quando você chega nesse lugar, a dor tenta te dar um nome. Ela quer que você acredite que o seu pior momento é quem você é. Ela quer que você more no fracasso, que você se veja pela lente dos seus piores dias. E eu confesso a você que desejei não estar mais aqui, porque para mim, a dor acumulada e a humilhação já estavam grandes demais. Então eu precisei encarar uma decisão. Ou eu me entregava de vez, ou eu buscava sentido no meio do caos. E foi aí que começou a virada. Não porque tudo melhorou rápido, não porque um dia eu acordei forte, mas porque eu entendi que se eu não aprendesse a governar o que estava dentro de mim, aquilo continuaria governando a minha vida. Foi então que eu comecei a estudar a fundo a psicologia humana. Eu precisava entender emoções, padrões, escolhas, feridas e reações, não por curiosidade, por sobrevivência. Eu precisava entender por que a rejeição distorce a identidade, porque a dor, quando não é tratada, vira endereço. E no meio desse processo eu encontrei o ponto que mudou tudo: identidade. Porque o problema maior nunca é o que você perde. O problema maior é o risco de se definir pelo que perde. E existe uma história nisso tudo que me marca profundamente. A história de um filho que tinha tudo na casa do pai, mas ele decide se afastar e levar a herança. Ele desperdiça tudo e no pior momento se lembra de quem ele é filho. A culpa era real, a vergonha era real, o fracasso era real. Mas a identidade dele nunca deixou de existir. E quando ele volta, ele encontra algo que a culpa nunca espera: um pai correndo na direção dele. Antes do discurso veio o abraço, antes da explicação veio a restauração. E eu sei o que é ser alcançado assim, porque esse pai me encontrou. Quando eu estava quebrado, quando eu estava confuso, quando eu não conseguia mais enxergar valor em mim. Esse é o significado desse quadro que você vê aqui do meu lado. Uma ovelha perdida no deserto, sendo guiada pelo seu pastor para o caminho de volta. Ela estava perdida, mas não foi esquecida. Eu também estava. Eu estava longe, ferido, desorientado. Mas ele atravessou o meu deserto para me encontrar. E foi ali que a minha dor deixou de ser só dor e passou a ter significado. Não porque deixou de doer,
mas porque deixou de mandar. O que te quebrou por dentro não é maior do que aquele que te deu uma identidade, e ele te chama de filho. E é por isso que esse canal existe. Esse canal nasceu de uma reconstrução interna. Ele nasceu do encontro entre a dor que quase me destruiu e a verdade que me colocou de pé. Tudo que eu aprendi e aprendo sobre o comportamento humano, emoções, padrões, relacionamentos e fé aplicada à vida real, eu quero te entregar aqui. Porque tem muita gente funcionando por fora, mas sangrando por dentro. Tem muita gente que precisa de clareza, precisa entender o que sente e como se reconstruir de verdade. Então, se alguma parte da sua vida desandou, se você perdeu de si mesmo, ou se você está cansado de parecer forte enquanto se sente quebrado por dentro, bem-vindo. Esse canal existe para você lembrar de quem você é e mostrar que sempre é tempo de recomeçar, mas recomeçar do jeito certo.